Graça e paz de Jesus Cristo seja conosco. Saúde, meu querido irmão e irmã que nos ouve de perto, de longe, na bendita graça, paz, amor, misericórdia, bondade, justiça, longanimidade, bondade do nosso bom, eterno e maravilhoso Deus. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Eterno, soberano, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração é dado a Ele. Eu aqui que vos falo, Samson Jeremias Manjano, evangelista e pertencente à Igreja Ministério de Defesa do Evangelho, que se situa aqui no bairro do OLNB, paragem Chapa da Igreja, onde nós temos compartilhado a palavra do Senhor, temos orado juntos, onde temos nos apoiado uns aos outros, em orações, em jejuns e com a palavra do Senhor. Compartilhamos estudo bíblico para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. Então não estamos limitados somente pela igreja local, não estamos limitados no bairro. Estamos a tentar procurar expandir, difundir, compartilhar a palavra de Deus em várias plataformas, de várias maneiras. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos concedeu este canal para nós pregar o Evangelho, para nós compartilhar a palavra de Deus, para nós aprendermos uns com os outros acerca das coisas do reino de Deus, acerca das coisas do reino dos céus, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Então, meu querido irmão e irmã, eu gostaria de pedir encarecidamente, no nome de Jesus, que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as demais pessoas. Se quiser nos contactar para mais esclarecimento, para apoiar, para podermos auxiliar, cooperarmos junto neste ministério, nesta obra do Senhor, além fronteiras, para poder com que o nome de Cristo seja conhecido, seja divulgado e as pessoas, através da nossa vida, possam conhecer e reconhecer a pessoa de Jesus Cristo. Gostaria de deixar dizer que, através do Evangelho, através de Cristo em nós, as pessoas sejam atraídas, as pessoas sejam convencidas e convertidas a Jesus Cristo. E o nome de Deus seja glorificado, seja honrado, seja bendito sobre todas as coisas. Então, meu querido irmão e irmã, eu quero lhe convidar encarecidamente para se inscrever no canal. Quero lhe convidar encarecidamente para compartilhar esse vídeo, para dizer que todos que desejam cooperar, todos que desejam estar conosco, se unir, orarmos juntos, nós temos o nosso número 878787-211. Esse é o número a qual pode entrar em contato para nós poder nos apoiar, fazer visitas de orações para doentes, para pessoas que se encontram enfermos, pessoas que estão perturbados, carregados de maus espíritos, demônios. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, vamos nos deslocar como equipa para orar. E nós fazemos isso por amor, sem pagar nenhum custo, sem pagar nenhum dinheiro. É gratuitamente. Como diz a palavra, de graça recebeste, de graça também dá. Então estaremos a fazer isso por livre e espontânea vontade, cooperando com os outros. Não estamos limitados na placa da igreja, porque a palavra do Senhor diz: quem não é contra mim, contra nós, é conosco. Então nós que cooperamos para que o Evangelho de Deus vá avante, devemos nos abraçar, devemos nos amar, devemos cooperar, devemos compartilhar os dons que nós temos para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para que o nome de Deus seja glorificado e seja conhecido. Então, esteja conosco, esteja atento. Eu vou agora compartilhar uma palavra de Deus, uma palavra poderosa, que me leva nesta manhã para poder compartilhar com os irmãos. Você que gostar, você que
se sentir tocado, escreva-se no comentário, inscreva-se no canal, diga alguma coisa, não fique indiferente, mostra-nos que também não estamos sozinhos, que temos irmãos que nos amparam, que temos irmãos que estão conosco nesta caminhada, nesta jornada, em tempos e momentos difíceis. Sem mais demoras, eu gostaria de abrir a Bíblia, que é a palavra de Deus, para compartilhar uma mensagem de vida com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus no 1 Coríntios capítulo 9. Diz que eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isto é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O Evangelho significa boa nova. É uma novidade para todos nós. O Evangelho não tem limitação. É para jovem, criança, adolescente, adulto, é para todos. Então, o Evangelho que Paulo pregou naquele contexto grego, romano, ele vai falando, ele não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a necessidade de difundir-se, pregar-se o Evangelho, o santo, o Evangelho de Jesus Cristo. Sairmos do conforto, sairmos nas ruas, sairmos para as casas, sairmos dos telefones, sairmos das plataformas digitais, irmos nas ruas, nos chapas, nos hospitais, irmos nas cadeias, termos aqueles contato físico, não virtual, com as pessoas, porque isto tem mais impacto positivo, para ele poder orar pelas pessoas, para ele poder falar do amor de Jesus Cristo para essas pessoas que padecem, que sofrem, que estão distantes da glória, da misericórdia, do amor de Deus. Então Deus, ele usa pessoas para poder transmitir, trazer o amor dele. Então tu tens o antídoto, que é Cristo, a mensagem da salvação. Tens o Evangelho contigo, deve ser compartilhado. O Evangelho não pode estar preso contigo. O Evangelho tem que ser compartilhado. O Evangelho deve ser propagado. Por isso que o Paulo, o maior apóstolo que pisou na terra depois de Cristo, apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele vai dizendo que eu não tenho que me orgulhar por pregar o Evangelho. Eu não tenho que me vangloriar. Mas ele vai dizer que ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Coitado de mim, porque esta é minha obrigação. É a obrigação de todo cristão pregar o Evangelho. É a obrigação de todo cristão levar a palavra de Deus além fronteira. É a obrigação de todo cristão chumaelar o Evangelho de Jesus Cristo, que é a boa nova. Pregar o Evangelho aonde? No hospital. Pregar o Evangelho na cadeia. Pregar o Evangelho nas ruas. Pregar o Evangelho nas casas. Pregar o Evangelho no trabalho. Pregar o Evangelho na escola. Pregar o Evangelho na família. Em qualquer lugar onde você colocar a planta dos teus pés. Fique sabendo que nós temos a obrigação de pregar o santo e maravilhoso e poderoso Evangelho para as pessoas. Não podemos esquecer que o mundo está doente e a única solução para a salvação dessas pessoas é o santo Evangelho, um Evangelho cristocêntrico, que Cristo é o centro desse Evangelho, não um Evangelho poluído, diluído, manipulado, não um Evangelho antropocêntrico, que o homem é o centro desse Evangelho, onde eu fiz isso, eu posso isso, não. O Evangelho cristocêntrico, o Evangelho da cruz do Calvário, o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou os 12 discípulos. E este Evangelho que ele vai dizendo em Marcos 16, 15, 16,
Ide em todo mundo, pregai o evangelho. Prega o evangelho. Aquele que crer e for salvo, aquele que crer e for batizado, será salvo. A necessidade de pregar para as pessoas crerem no evangelho, para as pessoas receberem o evangelho. Ao receber o evangelho, estou a receber a Cristo em minha vida. Ao receber o evangelho, estou a trazer a solução para esta pessoa, a solução do sofrimento interior, da alma, do coração, do espírito dessa pessoa, que o evangelho é o antídoto, é o remédio contra o pecado. O evangelho é o remédio contra a prostituição, o adultério, a fornicação, o vício, a lascívia, a masturbação, a pornografia, a mentira, o roubo, o engano, a falsificação, o falso testemunho. O evangelho é o antídoto, é o remédio para sarar, para curar, para transformar. Por isso que Paulo vai dizendo, 1,16 de Romano, que não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No livro de Romano vai dizer o seguinte: como crerão se não há quem pregue? Como é que vão crer as pessoas? Como é que as pessoas vão aceitar se não há quem pregue, não há quem saia às ruas, não há quem saia nos chapas, não há quem saia nas escolas, não há quem saia nas empresas, nas instituições do Estado, públicas, não há quem saia para as cadeias anunciar esse evangelho? Como crerão se não há quem pregue? Como sem pregar o santo evangelho? A necessidade imperiosa de pregar o evangelho. Este é um convite, este é uma tarefa de todo cristão, a tarefa de grande comissão, e de pregar o evangelho e fazer discípulos, formar discípulos. Como é que se forma discípulo? Por meio da palavra, por meio do santo evangelho. O evangelho é o poder de Deus, o evangelho é poder. O evangelho não tem poder, o evangelho em si é o poder, porque Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, a Bíblia vai dizer que aquele que ganha almas é sábio. Todo aquele que ganha almas para Cristo é sábio. O fruto do justo, a árvore da vida. O fruto do justo é a árvore da vida. E aquele que ganha alma é sábio. Tem entendimento, é inteligente, é sábio. Então, ganhando alma, a Bíblia fala no livro de Salmos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Então, quando ganhamos almas, falamos do amor de Deus, pregamos o santo evangelho, então a sabedoria do alto, ele desce sobre nós, ele desce sobre a nossa vida, ele desce sobre a nossa igreja, ele desce sobre a nossa família. Por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao ganhar almas, você está a temer ao Senhor. Idem, você está a cumprir a tarefa de grande comissão. Meu querido irmão e irmã, 2 de Timóteo, capítulo 4, capítulo 4 diz assim: cumpra o seu ministério. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho. Pregue a palavra do Senhor. Pregue o evangelho. Deixa de ficar escondido. Sai. Prega o evangelho. O evangelho é poder. E quando nós pregamos o evangelho vai nos transformar. O próprio evangelho vai nos avivar, vai nos dar força. O próprio Deus vai nos restaurar, vai nos curar das nossas feridas. Não pare de pregar o evangelho. Não pare de ir atrás das almas perdidas. Almas que pararam, que se desviaram. Vai atrás em orações, em jejuns. Pregar o evangelho. Vamos ganhar o reino.
almas para o reino de Deus, onde Cristo é o capitão da salvação, é o capitão, ele é o sumo sacerdote, é o rei dos reis, senhor dos senhores. Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho, vamos entregar a verdade neste mundo onde o evangelho está limitado. O evangelho é um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro das coisas, onde o homem, ele é que eu, tudo eu. Não, é Cristo. Vamos fazer exposição das santas e sagradas escrituras, da santa palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, somente a Bíblia, somente Jesus, ele é que salva. Vamos anunciar a Cristo, tanto pregando e como vivendo. Anunciar a Jesus Cristo. E ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que não podemos desistir. O livro de Hebreus capítulo 12 diz que olhai para ele, que ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Anunciemos a ele. Olhe para Cristo, olhemos para ele, precisamos dele. Que Deus abençoe tu, a sua família, o seu ministério, a igreja. Que Deus abençoe o povo moçambicano, que Deus abençoe todos os continentes, povos, raças e língua, na bendita graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fique na graça e na paz do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre minha vida e sobre a vida de todos os irmãos que me escutam, que me veem de perto e de longe, no nome de Jesus. Amém.